Sejam muito bem-vindos ao Mistério do Mundo. Eu sou Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Bem, galera, há muito tempo a gente vem estudando, sobre os motivos que causam o eclipse, Primeiramente, é preciso entender que a ciência moderna, a ciência atual, ela utiliza os ciclos que eram utilizados por povos antigos. Eu digo o ciclo de Saros, os ciclos dos antigos chineses. Esses são colocados em programas de computador e assim não conseguem chegar à perfeição do que aqueles caras lá do passado eles atingiam para previsões desses eventos. Então, em todos os eventos astronômicos, E hoje em dia está muito difícil continuar explicando o eclipse neste modelo. Eu já cansei de explicar isso, Mas não custa nada explicar novamente. Então, o que ocorre? Quando a Lua ela faz o seu trajeto, nós temos alguns movimentos aqui que a gente tem que levar em consideração. Nós temos o movimento de rotação da Terra, nós temos o movimento de translação da Terra em torno do Sol. Esses são os movimentos da Terra que vamos levar em consideração. Nós temos o movimento de revolução da Lua em torno da Terra, tá? Nós vamos levar esses três movimentos em consideração para explicar por que os eclipses não fazem sentido nesse modelo do globo, ok? Então você tem a Lua girando aqui em torno da Terra, No seu movimento de revolução, ela gira em favor da rotação da Terra, beleza? Então ali, ela vai girar em favor desse movimento de rotação da Terra, beleza? Então o que acontece, galera? Preste bem atenção. Ela faz o movimento, em favor da rotação da Terra, beleza? E aí, o que acontece, gente? O movimento de translação da Terra, ele não vai ser levado em consideração na hora desse eclipse. Eu digo por quê? Porque a Lua acompanha a translação da Terra junto com a Terra, ok? Então esse movimento não faz parte na hora de explicar o eclipse. A translação da Terra é irrelevante. Quando a Lua está, vamos botar, a Lua está girando. Quando a Lua está desse lado, a Terra está fazendo a translação, a Lua está acompanhando, senão a Terra teria batido nela já. Ou quando ela estivesse desse lado aqui, se ela não acompanhasse esse movimento, a Terra já tinha perdido a Lua. Então, a translação é insignificante na hora da gente verificar o eclipse, ok? O que a gente sabe é que, quando estamos aqui, a Lua está aqui, o Sol está dando a entender que o Sol esteja para lá. Quando a Lua está aqui, independente da escala, tá? Aqui, a escala será totalmente independente também, eu vou explicar o porquê. Então, a Lua estando aqui, essa parte da Lua, essa parte aqui que está virada para a Terra, fiz que a Lua seja a ponta do meu dedo aqui, tá? A parte da Lua que está virada para a Terra nós não vemos, porque esse é o modelo deles. Eu estou explicando o modelo deles, ok? Quando a Lua está aqui, essa face que está virada para a Terra, então não está sendo iluminada pelo Sol, então a gente tem a Lua nova. Esse é o segundo modelo deles. Quando ela vem, está fazendo a sua revolução aqui, que ela vem para esse lado de cá, então a gente vê somente a metade, porque o Sol só está iluminando metade, da Lua, ok? Depois, quando está aqui, nós temos a Lua cheia, porque aí o Sol está iluminando toda a face dela e depois ela começa a minguar para a Lua nova novamente. Então, o que ocorre, pessoal, com isso? Só que o que eles esquecem na hora de estabelecer o modelo deles é que a Lua ela leva 7 dias, ela leva 28 dias para fazer esse movimento de revolução, certo? A rotação da Terra, a Terra está girando aqui, a Lua vai aparecer à noite, mas a Lua, para fazer esse movimento em torno da Terra, leva 28 dias. Isso significa que cada fase dessa, nova, 7 dias, crescente, 7 dias, cheia, 7 dias, minguante, 7 dias, ok? E eles dizem que no momento do eclipse, é isso que acontece aí. Você vê, independente da escala, a Terra vai provocar essa sombra aí em relação à Lua, entre a penumbra, que é aquela parte de fora, a umbra, ok? É a parte do eclipse total, e a saída na penumbra novamente. Gente, se a Lua tem que fazer todo esse trajeto e ela está acompanhando a translação da Terra, ok? Quando ela está aqui, ela está acompanhando a rotação, ela está fazendo a translação da Terra, ela está fazendo a revolução, mas ela está acompanhando, certo? Se a Lua ela leva 7 dias para essa fase de lua cheia, esse eclipse deveria durar esse tempo, isso é óbvio, ok? Já que no momento que a Terra entra entre o Sol e a Lua, tá? A translação não está contando, porque a Lua está acompanhando essa translação. Então esse eclipse deveria durar muito mais tempo do que apenas 3 horas.
Isso é óbvio, 3 horas de eclipse não é explicado independente da escala, ok? É isso que eu tô querendo dizer. Aí o pessoal fica, translação. Translação não, a Lua está acompanhando a translação junto com a Terra. A translação não está, o Sol está ali estático, parado em relação à Terra. E ali, é claro que o Sol se movimenta no modelo deles, vai aí em torno da galáxia, mas em relação à Terra ele está parado e a Lua está acompanhando a translação da Terra junto. Então, independe, a translação independe nesse caso. Se a Terra produz essa sombra aí em relação à Lua, se a Lua leva 7 dias para fazer o movimento dela, a fase dela leva 7 dias, sim, porque nós vemos a Lua ainda estar enchendo e só de Lua cheia, basicamente, Lua 100% cheia chega um momento, mas só de Lua cheia, mais ou menos, a gente vê ali, praticamente, entre ela estar crescendo para cheia e depois começar a minguar, a gente vê os 7 dias ali acontecer, né? Então, na realidade, se ela precisa entrar nessa posição da Terra em relação ao Sol, e se ela entrou no eclipse, gente, ela está acompanhando a translação, certo? Ela entrou no eclipse aqui, ela está acompanhando a translação da Terra, ela está acompanhando. Muitas vezes o eclipse ocorre no primeiro dia de lua cheia, e aí ela leva 7 dias para passar por detrás da Terra, ok? Então, se ela entrou no eclipse, no alinhamento, esse eclipse deveria durar muito mais do que apenas 3 horas, ok? Porque ela leva 7 dias nessa fase e ela acompanha a translação da Terra. Por isso esse eclipse no modelo deles é tão mal explicado, né? É tão mal colocado, fica impossível explicar no modelo deles. Então, na realidade, gente, a gente tem defendido aqui há muito tempo a questão dos orbes. Os orbes são os verdadeiros, são corpos que são filmados algumas vezes. É toda hora que alguém pega uma câmera e filma um orbe. Não é, pessoal, né? Eu defendo aqui a questão dos orbes, porque eles já foram filmados e observados várias vezes. Os povos antigos, esses mesmos que previam os eclipses, eles acreditavam que eram esses orbes que eram responsáveis por esse eclipse. Toda a ciência moderna utiliza esses ciclos desses antigos que acreditavam nos orbes, e é através dessa observação dos orbes que eles criaram os ciclos que são muito perfeitos e que é utilizado até os dias de hoje, né? Os chineses, por exemplo, eram terraplanistas, né? Então, quem previu os eclipses com muita sabedoria e com muita precisão foram terraplanistas, né? Inclusive a questão do Yin Yang, né? É isso, é a Terra plana, Sol e Lua girando em torno do plano. Então, se hoje os globalistas têm previsão de eclipse, que eles colocam lá nos seus programas de computador para prever eclipses, eles tiraram lá dos ciclos chineses. Softwares utilizam lá os ciclos chineses, os ciclos de Saros para fazer isso. Então, na realidade, não foram globalistas que previram o eclipse. Eles utilizam os conhecimentos dos terraplanistas da antiguidade, né? Então, na realidade, e a observação desses orbes não é toda hora, não é, mas hoje em dia muita gente tem uma câmera na mão. E não vai ser sempre que você vai apontar para o céu, você vai chegar ali e vai ver um orbe, né? Mas existem algumas imagens como essa, né? De um orbe, que essa aí foi uma fotografia. Também esse aí já foi um vídeo, mas eu tenho apenas aqui a imagem congelada, próximo à lua de sangue, você vê um orbe vermelho ali. Então tem várias filmagens, não é toda hora, não é em qualquer lugar que você vai chegar, vai olhar para o céu e vai filmar um orbe. Mas tem essa filmagem muito interessante, queria agradecer ao irmão Alê, do canal Terra Plana Evidências, né? Link do canal dele vai ter na descrição, se inscrevam lá no canal do meu irmão ali. E ele mandou esse vídeo, né? Esse aí é um americano, né? Ele estava apenas filmando o céu e ele acabou por pegar esse orbe aí. E a gente vai ver. Eu vou deixar aí para vocês verem e tirarem suas próprias conclusões. O cara foi postado lá nos Estados Unidos num canal de Terra Plana, mas o cara que filmou não era terraplanista, estava apenas filmando o céu e por um acaso ele acabou filmando aí esse orbe. Estava no lugar certo na hora certa, né? Haviam nuvens e tudo propiciou para que o orbe fosse visualizado. Por que são chamados de orbes negros, gente? Porque são corpos celestes que você não consegue visualizar assim, né? De qualquer forma, como lua, como estrelas, como sol. Então eles não interagem bem com a atmosfera para que você possa visualizá-los, porque sol e lua você só vê por conta da interação deles com a atmosfera. O sol que você vê não é o real, é o refratado pela atmosfera. A lua que você vê não é a real, é a refratada pela atmosfera. Assim acontece com as estrelas e tudo mais, né? É a refração, que é o desvio da luz em um meio. E na realidade, com relação a esse orbe, apenas as nuvens que propiciaram a observação dele, porque são corpos que não interagem bem com a atmosfera, por isso são chamados de orbes negros, né? Corpos invisíveis. Então, na realidade, vejam aí como hoje em dia a tecnologia está nas mãos das pessoas.
Então, as pessoas antigamente poderiam visualizar, mas eles não tinham como compreender muito bem na antiguidade. Hoje, você já tem, todo mundo tem uma câmera na mão, então a qualquer momento ele pode fazer uma filmagem e pegar uma coisa dessa, né? São 8 bilhões de pessoas no mundo, não é todos os dias que isso vai acontecer, mas como a tecnologia está nas mãos de todos, hora ou outra vai aparecer vídeos como aquelas fotos que eu mostrei, e agora vídeos como esse. Então fiquem aí e tirem suas próprias conclusões. A filmagem de um orbe negro aí nos Estados Unidos, ok, pessoal? Um abraço e fiquem com o vídeo aí.